Estou lendo o comentário do livro de Salmos, estou no capítulo 5, oração matutina por vindicação. Esse é um lamento individual, a oração de um homem que foi acusado falsamente. Versículo 6-9, Salmos de inocência, como o Salmo 26. Ou foi atacado por compatriotas israelitas implacáveis. Confira versículo 4, 5 e 10. Os gentios não tinham permissão para entrar no templo. Se o salmo foi escrito por Davi, assim Patrick Kidner, mas vem introdução 3:2, pode ter surgido das suas experiências na corte de Saul, 1 Samuel 19:20, ou mais provavelmente na época da rebelião de Absalão, 2 Samuel 16:18, compare com o versículo 7 com 2 Samuel 15:15, compare o versículo 10 com 2 Samuel 15:31. O seu uso cultual posterior pode ter ocorrido no caso de um rei salvífico, de um indivíduo esperando a sentença de sua causa, ou no caso de um cantor levita no lugar de toda a congregação. O versículo 3 sugere que o salmo era usado durante a apresentação do sacrifício da manhã. As 5 estrofes tratam da antítese entre os justos e os ímpios. Salmo 1. O salmista se aproxima de Deus com confiança, esperando que tanto as suas palavras faladas, grito, versículo 2, quanto as suas orações não pronunciadas, pensamentos mais profundos, sejam ouvidos e respondidas. Versículo 1-3. Os maus, no entanto, não podem contar com esse tipo de recepção, nem no templo, nem na corte, por parte de um Deus santo que detesta todas as formas de mal. Versículo 4-6. É em virtude das ações deles que os ímpios não têm permissão para entrar na presença de Deus, contudo o salmista não confia nas suas boas ações. Salmos 15, 24, 3-6. Mas na graça de Deus, esse é o fundamento da sua certeza de que vai ser vindicado. Um Deus justo não deve somente proteger os justos, mas condenar e castigar os rebeldes. A justiça precisa se tornar evidente e visível. O fato de Deus defender os justos deveria levar os que amam a Deus e confiam nele a exultar para sempre. Título vê introdução 3, versículo 3. Apresento a minha oração. O texto hebraico não tem um objeto. O verbo colocar em ordem é usado principalmente em 2 contextos. Letra A, nos preparativos do sacrifício, Gênesis 22:9, Levíticos 1:7. E por isso algumas versões acrescentam o meu sacrifício. Confira a nota de rodapé da NVI ou B no contexto de uma causa judicial. Jó 13:18. Daí a BJ trazer apresento a minha causa. Outras versões, como a NVI, aqui trazem a minha oração. A conotação do contexto judicial parece se encaixar melhor no contexto. Aguardo, literalmente vigio, como uma sentinela, mais do que aguardar uma resposta. Miqueias 7:7, o salmista espera por uma revelação divina ou até mesmo uma teofania. Isaías 21:6 e Abacuque 2:1. Versículo 4, o mal. A Septuaginta e a Vulgata trazem o homem mal. Seguidas pela BJ, o mal não é teu hóspede. Versículo 5, os que praticam o mal, literalmente os praticantes da iniquidade, poderiam ser inimigos estrangeiros, criminosos, adversários políticos ou acusadores falsos. S. Mowinckel crê que eram praticantes de magia que usavam a feitiçaria para atacar o salmista. Não há razão para a suposição de que a frase tenha o mesmo significado toda vez que ocorre em Salmos. O contexto geralmente indica a conotação exata. Versículo 7, teu grande amor. No hebraico resed. Aparentemente a ideia básica
firmeza, mas o uso com frequência sugere a existência de uma aliança. Salmos 89, 1 e 28. É a lealdade, a devoção, a fidelidade que se pode esperar de alguém com quem se tem uma relação de aliança. 1 Samuel 20.8. Quando se refere a Deus, a palavra com frequência contém um aspecto de bondade e graça, visto que as suas promessas da aliança são totalmente merecidas. Deuteronômio 7, do 6 ao 9, é também uma característica que o homem deve expressar em relação a Deus e a seu próximo. Salmo 109, 12 e Oséias 6, 6. A palavra ocorre nos Salmos com mais frequência que no restante do Antigo Testamento. Casa, templo. É possível que Davi tenha usado esse tipo de linguagem a respeito do santuário, tenda, da sua época, 2 Samuel 6, 17. Gênesis 27, 15 e 1 Samuel 1, 7. Mas ela se encaixa melhor no templo de Salomão, versículo 8. Na tua justiça, ou porque tu és fiel às tuas promessas da aliança, ou por meio dos teus atos de salvação, ou ao longo do caminho da conduta correta que marcaste. Ver também o comentário de 33:5, meus inimigos, literalmente os que me vigiam. Versículo 10, crimes, melhor seria rebeliões. No hebraico, psechaim, né? Erechaim, né? Quase pechaim. Versículos 11, teu nome, a abreviação usada para representar a totalidade do caráter revelado de Deus. Êxodo 34:5. Alguns transferem a frase estende sobre eles a tua proteção para o versículo 12b e dizem: tu o proteges com um escudo e o coroas com teu furor. Versículo 12, escudo. No hebraico siná, o escudo grande e retangular que protegia a maior parte do corpo. Confira 3:3. Salmo 6, oração pedindo cura. Um lamento individual, não temos certeza de que o salmista esteja sofrendo de uma doença longa e séria, agravada pela zombaria dos seus inimigos, ou de ataques de inimigos que resultaram em ansiedade mental e enfermidade física. É até possível que um grande infortúnio fosse descrito nestes termos. Não há evidência clara da autoria ou da data no Salmo. Os comentaristas que aceitam a autoria davídica sugerem ou a época da rebelião de Absalão, confira Salmos 3, ou o período após o incidente de Batseba, 2 Samuel 11. Delitzsch acreditava que os Salmos 6, 38, 51 e 32 forneciam a sequência da experiência de Davi, até o ponto em que recebeu a certeza do perdão. Os Salmos 6 e 38 refletiriam então um processo pelo qual Deus amoleceu o coração de Davi para aceitar a repreensão de Natã, 2 Samuel 12, 1 e 15. Embora a primeira ocasião, a oração pode ter sido usada de forma individual e privativa, subsequentemente deve ter sido empregada de forma comum no templo, provavelmente acompanhada de um sacrifício. Parece haver 4 estrofes. Na primeira, versículo 3, há o reconhecimento implícito do pecado, embora não tão explícito quanto em Salmos 38, 3, e portanto da justiça da correção realizada por Deus. Certamente não há nenhuma reivindicação de inocência, Salmo 7. O salmista muito agitado, os meus ossos tremem, versículo 2, se lança à misericórdia de Deus, clamando para que não sofra a totalidade da fúria de Deus. Na segunda estrofe, versículo 4 e 5, ele opera para a lealdade de Deus, expressa na aliança, teu amor leal, versículo 4, a sua boa vontade empenhada, Iton. Em outras palavras, ele clama a Deus para que seja fiel ao seu caráter revelado, Êxodo 34, 6 e 7. O seu desejo pela vida não é meramente egoísta, é um desejo pelo próprio Deus.
Ele anseia por começar vida nova para que possa glorificar a Deus. A Weiser, na terceira estrofe, versículos 6 e 7, ele destaca a seriedade da sua situação. A linguagem talvez seja exagerada e figurada, mas ele não está sendo melodramático quando fala da proximidade da morte. Versículo 5. Na última estrofe, versículo 8 e 10, o salmista muda de tom completamente. A reclamação e o desânimo dão lugar à confiança e à determinação. Por quê? Ele recebeu a certeza de que a sua oração é respondida. Como? Será que ele recebeu um oráculo? Salmos 12:5. Sacerdotal, 1 Samuel 1:17. O profético, Isaías 37:15. Específico, ou será que sua certeza estava fundamentada numa certeza interior? Ou será que ele estava baseando sua conclusão pessoal na certeza geral de salvação concedida a todos os adoradores no templo? Salmo 107:17. O texto nos conta. O que fica claro é que o conhecimento seguro de que essa oração foi respondida não é algo que um homem pode produzir por si mesmo, mas é um presente de Deus. Weiser. Entre parênteses, Weiser. Esse é o primeiro dos salmos penitenciais. 6, 32, 38, 51, 102, 130 e 143. Assim, denominamos desde tempos muito primitivos na história da igreja, embora nesse caso a penitência não seja explícita. Todos são designados no livro de orações para uso na quarta-feira de cinzas. A linguagem desses salmos parece encontrar eco em Jesus numa série de ocasiões. Confira Jonas 2:27, versículo 8. Confira Mateus 7:23, Lucas 3:27 e também Introdução 4. Título, Introdução 3, em oitava, seguindo a Septuaginta e a Vulgata. Possivelmente para ser acompanhado por um instrumento de 8 cordas, ou a ser cantado pela voz do baixo uma oitava abaixo. 1 Crônicas 15:21. Versículo 2. Vou desfalecendo, literalmente ficando mais fraco, na NTLH, pois me sinto fraco. Cura-me sugere a necessidade de perdão. 41:4, 2 Crônicas 7:14. Ossos, a parte fundamental do corpo, em que se apoia toda a pessoa. E considerada especialmente o centro da saúde, Provérbios 16:24, e da vitalidade, Ezequiel 37:11. Tremem embalados, Gênesis 45:3. Versículo 3, o meu ser, ver comentário de 3:2. Aqui pode ser uma referência à angústia mental acrescentada ao sofrimento físico. Do versículo 2, até quando? Comum em Lamentos 74:10, 79:5. Versículo 4, volta-te, afasta-te da ira, ou retorna ao sofredor. Salva a minha vida mais uma vez. Teu amor leal, ver comentário de 5:7. Versículo 5, não se lembra de ti. Não necessariamente a falta de capacidade de se lembrar, mas de participar na adoração de em Israel. Os mortos estão fora da esfera cultual. Isaías 38:18. Os mortos, Sheol, na nota de rodapé da NVI, domínio dos mortos, Septuaginta Hades. A etimologia da palavra hebraica Sheol, é incerta. Vê inferno no NBD. Ele parece ter sido retratado como uma enorme cratera subterrânea em que todos os mortos existem como sombras do seu eu anterior. Jó 26:5, Isaías 14:9, Ezequiel 32:17. Versículo 7, os meus olhos, pode ser interpretado literalmente. 88:9. Ou olho pode representar a pessoa integral que perdeu toda a sua vitalidade. Adversários, possivelmente
o seu homônimo adversidade, insolência, nota de rodapé da BJ, versículo 8. Todos vocês que praticam mal, ver comentário de 5:5, afastem-se, eles já não têm razão para persegui-lo. Versículo 9, súplica, literalmente favor, graça, associado à misericórdia, no versículo 2. Oração, um apelo por intervenção. Aceitou, confira em TLH, ele me escuta no presente, ou é a certeza de algo que ocorreu no passado, ou a confiança em relação ao futuro. Versículo 10, recuarão, eles se afastarão do salmista ou voltarão ao Sheol. Gênesis 3:19, Salmo 139:15. Salmo 7, um apelo por justiça. Um título associa esse salmo a uma experiência de Davi que não conhecemos de outras fontes, possivelmente da época em que era proscrito. Salmos 21:26. Ou pouco antes disso, 1 Samuel 18:20. Cuxi, um compatriota de tribo de Saul, aparentemente insinuou que Davi estava conspirando contra a vida do rei. O salmo estaria então representando a reivindicação de inocência por parte de Davi e o apelo dirigido a Deus para que o libertasse. Samuel 24:11-15. O uso cultual posterior deste salmo ou seu contexto original, se considerarmos o título, estaria no contexto em que um homem acusado fosse ao templo para buscar proteção e obter a sentença de Javé sobre sua causa proclamada por meio de um juiz ou sacerdote. Ezequiel 22:7-11. Números 5, do 11 ao 31 e Deuteronômio 17, do 8 ao 12. 1 Reis 8:31. O salmo com seu juramento de purificação, versículos 3 e 5, seria recitado pelo ou para o acusado e ele teria de esperar então para a absolvição divina. A. Anderson. É possível também que o rei tenha recitado esse salmo durante épocas de angústia nacional. Após uma invocação inicial por libertação, o salmista prossegue declarando a sua inocência na forma de um juramento solene. Confira Jó 31. Aí nos versículos 6 e 11, ele clama a Deus, o justo juiz de toda a terra, a pronunciar o seu veredito e a vindicá-lo, pois ele sabe que é inocente. Os versículos 12 e 16 descrevem o destino inevitável do homem mau e os efeitos destrutivos do mal que ele mesmo produziu. Finalmente, versículo 17, o salmista faz o seu voto de louvor a Javé pela libertação que ele tem certeza que virá. Título 5, Introdução 3. A ARC traz Sigaion de Davi. Aqui a NVI, Confissão de Davi. O significado é incerto. Pode ser referência a um tipo de salmo, ritmo livre, lamento, cântico emotivo, ou a um tipo de acompanhamento. Abacuque 3:1. Versículo 1-2. Os que me perseguem, no hebraico ele. Não é necessário emendar o substantivo para o singular, oiser, nem os verbos para o plural, NVI e NTLH. Essa oscilação é bem comum no Antigo Testamento. Versículo 3. Esse tipo de juramento de purificação pode ter sido acompanhado por um lavar das mãos simbólico. 26.6, Isaías 1:15-16. Versículo 4. A um amigo meu aliado, ou possivelmente aquele que me recompensou com o mal, poupei, literalmente libertei. Algumas versões VARV interpretam o versículo 4 como observação parentética, afirmando que a sua conduta, na verdade, havia sido o oposto do que o acusavam. Eu até libertei aquele que era meu inimigo, sem razão. NVI é uma alternativa possível, mas se poupei sem razão o meu opressor, na BJ é menos provável. Pausa 5, introdução 3:3. Versículo 6, confira o número 10:35, desperta-te. Deus está inativo, como se estivesse dormindo. Versículo 7, reina sobre eles. Essa interpretação lê Sheba, estar assentado, em vez de Shubá, que é retornar. Mas em Números 10:36, confira em Números 10:36.
Versículo 8, julga. Versículo 8, julga. Acerca das duas palavras usadas neste versículo, vê comentário de 72.2. O julgamento inclui tanto a vindicação dos inocentes quanto o castigo dos culpados. Vê comentário de 33.5. Minha justiça não é reivindicação de possuir a perfeita moral, mas apenas de ser inocente em relação aos crimes alegados. Versículo 9. As mentes e os corações, literalmente corações e rins, respectivamente o centro dos pensamentos e das emoções. Versículo 12 e 13. O sujeito não está claro no hebraico, mas pode ser Deus, como é suprido aqui pela NVI. E há outras versões, no entanto, mas provavelmente é o homem mau, do versículo 14. Se ele não se arrepende, mas afia sua espada, retesa o arco e aponta, então, é para si que faz armas de morte e fabrica suas flechas flamejantes. Versículo 14, um retrato vívido do desenvolvimento do mal na personalidade do homem. Versículo 17, se o salmista recebeu a certeza de que o seu pedido seria atendido, ver comentário do Salmo 6, esse poderia ser o cântico de ação de graças e não o voto para ser cumprido mais tarde justiça. Deus permanece fiel ao padrão do seu caráter revelado, ver também comentário de 33.5, nome, ver comentário de 20.1, Altíssimo, ver comentário de 47.2. Salmo 8, o lugar do ser humano no mundo de Deus. Esse é um dos hinos da criação, Salmos 19, 104, 139. Mas a natureza nunca é louvada em função de si mesma. Não há poemas líricos à natureza nos Salmos. A natureza só é mencionada na proporção em que aponta para aquele que fez todas as coisas. H. Ringren. Este salmo teria sido adequado em qualquer ocasião cultual, nos lábios do rei ou de qualquer israelita comum. Pode ter sido um uso especial na festa das cabanas. Vê acerca de Gittite a seguir. E talvez tenha sido cantado em antífona. Nosso versículo 1, e eu contemplo, no versículo 3, a métrica é irregular e a divisão em estrofes não é clara. O salmo começa com uma exclamação, versículo 1a. Os cantores estão completamente dominados pela grandeza e pelo esplendor do seu soberano divino. Isaías 6.3. Até o coro de louvor pouco articulado das crianças é uma defesa forte contra os antigos inimigos de Deus e que silencia todo tipo de oposição. Os versículos 3-8 levantam a questão do lugar do homem no mundo. O paradoxo do homem, A. Anderson, é que em comparação com o vasto universo em que ele vive, ele é uma insignificante partícula de pó, e mesmo assim Deus lhe deu a dignidade e a supremacia que está muito além do seu tamanho. O homem é o rei da terra, nomeado por Deus para governar. Adão, Gênesis 1:28. Mesmo assim, a grandeza da posição do homem não é razão para elogio ao homem. Confira a obra de Swinburne, Hymn of Man, Glória ao homem nas alturas. Porque o homem é o Senhor de todas as coisas. Ela serve somente para destacar ainda mais a glória maior do Criador. Versículo 9. No Novo Testamento, Jesus é considerado o segundo homem ou último Adão, que preenche totalmente essa declaração do propósito projetado para o homem. Hebreus 2:6-9, Efésios 1:19, 1 Coríntios 15:24-26. O livro de orações, de forma muito adequada, designa esse salmo para uso no dia da Ascensão. Título 5, Introdução 3. Gittite, ARC, palavra obscura. A Septuaginta traz para o lagar. Confira Moffat, melodia da Vindman. O que poderia sugerir o seu uso no dia da festa das cabanas. Deuteronômio 16:13 e vem introdução 2. Poderia ser também uma referência a uma melodia ou a um instrumento dos filisteus
de Gat, na NVI, de acordo com a melodia, os lagares. Versículo 1. Senhor, Senhor nosso, no hebraico Yahvé, Adonai, nome próprio do Deus de Israel. Vê comentário de Êxodos 3:15. E um título que indica sua posição e autoridade como Senhor soberano. Nome, versículo, ver comentário de 20.1. Nos versículos 1-2, a dificuldade de pontuação e tradução. O versículo 1a parece uma introdução, o versículo 9, mas o versículo 1b poderia ser lido junto com ele. Tu cuja glória é louvada nos céus. O Weiser confira via Neb, como também aqui a NVI. Tu cuja glória é cantada nos céus. A NVI sugere uma leitura possível para a cantada nos céus na nota de rodapé. Puseste a tua glória nos céus. O TM traz puseste, mas a pequena mudança de uma vogal resulta em é repetida, um cântico antifônico, e daí a cantada. Puseste é uma emenda possível. Versículo 2, firmaste. Na ara, suscitaste. Poderia ser uma nova expressão como na NTLH, mas é melhor associá-la a dos lábios das, como está na NVI, como fortaleza, fortaleza ou força, são mais literais, algumas versões trazem louvor. Na Septuaginta, perfeito louvor, Mateus 21:16, é uma paráfrase. Acerca da ideia de louvor como defesa, 2 Crônicas 20:22, adversários, inimigo, vingança, ou se refere aos oponentes de Israel, 44:16, ou as forças primevas do caos subjugadas na criação. Gênesis 1:2, Salmo 74:12 e 89:9, Isaías 51:9. Versículo 3, confira Isaías 40:26, de desenvolvimento pessoal na criação. Versículo 4, confira Jó 7:17, 25:6, Salmo 144:3 e 4, homem, filho do homem, no hebraico Enos Ben Adam, dois sinônimos que provavelmente tinham a intenção de destacar a fragilidade do ser humano. Gênesis 3:19, Salmos 9:19, etc. Para que te importes, literalmente te lembres, hajas a favor dele, te preocupes, literalmente prestes atenção a. Versículo 5. Os seres celestiais ou um Deus. Na BJ, na Neb, o hebraico Elohim, em plural, normalmente é uma referência a Deus ou deuses, mas evidentemente pode denotar também seres celestiais. Salmos 82:1, 86:8, Jó 1:6, Salmos 89:6 e ver comentário de 29.1. E por isso, anjos na Septuaginta, no hebraico, não, Hebreus 2:7, no hebraico, Hebreus 2:7, confira Hebreus 2:7. Se a leitura marginal, entre parênteses, Deus, estiver correta, a alusão é Gênesis 1:26, 1 Coríntios 11:7, Tiago 3:9, de glória e de honra, atributos divinos, confira 96.6. Versículo 6, confira Gênesis 1:26, Salmos 18:38, 110:1, 1 Coríntios 15:27 e Efésios 1:22.